Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nós temos procurado cada dia melhorar os nossos estudos, cada dia melhorar a nossa programação, de maneira que os nossos ouvintes alcancem um nível espiritual melhor, que os nossos ouvintes possam servir melhor a Deus. Estudamos a história da igreja e agora nós vamos estudar o primeiro e constante engano do homem. É um assunto bastante interessante. O primeiro e constante engano do homem. Com vocês, Pastor Afonso Chaves. Hoje nós estamos colocando um tema que seria o primeiro e constante engano. Isso baseado em Gênesis capítulo 3, na expressão registrada ali, que mostra o ardil de Satanás na tentação de Eva. E qual é o engano que nós queremos destacar? É o engano da presunção, o engano da soberba, este orgulho terrível que acompanha os homens até hoje. Vamos observar o texto em Gênesis e dali partir para as nossas considerações. Gênesis capítulo 3. Aqui estamos no Jardim do Éden, naquele princípio onde as coisas sucederam na expressão da forma que Deus quis revelar para nós. Diz primeiro: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Qual é o primeiro engano e constante engano que nós estamos querendo falar nessa noite? A presunção. Presunção própria de Satanás e com que também enganou a Eva. Qual é o engano que está aqui?
entre tantas palavras ruins da parte de Satanás, observemos o que Deus tinha dito a Adão como uma ordem expressa, dizendo que poderia comer de todos os frutos no jardim do Éden, e somente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia comer. Só esse que não. Os demais, sim, todos. E nisso, uma variedade, um número de frutos que nós podemos imaginar hoje pelo quanto que ainda existe numa face da terra tão assolada como já vemos no tempo presente. Mas se comer, disse Deus, do fruto da árvore proibida, pronto, certamente morrereis. É a sentença de Deus que nós encontramos no capítulo 2, no verso 17. Palavra de Deus. Repito o verso 17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Quando Satanás vem para tentar a mulher, um aspecto ardiloso que ele soltou e no que a mulher se prendeu foi no fato de que poderia comer e que não morreria. Pode desobedecer a Deus, andar em contrário ao mandamento de Deus, que não vai morrer. Este é o engano que destaco primeiramente no aspecto soberba de achar que não morre, soberba de ser igual a Deus, soberba de achar que o seu raciocínio pode conduzir a uma outra situação à parte ou diferente da determinação feita por Deus. Tudo isso é presunção. O homem orgulhoso, cheio de si, tanto que quando dá-se aquela discussão, aí então é que ela olha para a árvore com mais atenção, aí sim vem-lhe o desejo, mas destaco outra vez, no verso 6, que além de ver que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, agora o tópico, árvore desejável para dar entendimento. Dá entendimento. Voltando ao verso 5, sereis como Deus, sabendo, tendo conhecimento, entendimento do bem e do mal. Irmãos, essa simples semente de engano que Satanás soltou e que a mulher infelizmente absorveu, é o que na verdade tem caminhado com a humanidade por todo o tempo. O orgulho do homem, achando-se grande coisa, achando-se imortal e nas implicações consequentes disso mesmo. O que Deus disse? Transgredindo, morre. Mais tarde vem a lei, pela mão de Moisés, de uma forma declarada, dizendo: se transgredir a um dos mandamentos, certamente morre. Vem o profeta Ezequiel e diz bem claro: a alma que pecar, esta morrerá. Aí diz até a expressão alma que pecar, esta morrerá. Mas nós temos muitos ardis para nós mesmos, para entender e colocar no nosso entendimento que nós não morremos. Somos formados de várias partes, alguma morre, mas outra parte não morre. E daí vem o engano do espiritismo, a invocação dos mortos, a reencarnação, a pluralidade de mundos, o acabar a existência aqui e vai estar noutra existência. E até mesmo quando Deus decretar a condenação no lago de fogo e enxofre, também não morre. Vai ficar chorando, gemendo, batendo os dentes lá a vida toda, eternamente, mas não morre. Que presunção a do homem. Mas a palavra de Deus é clara, é simples, direta. A alma que pecar, esta morrerá.
Que ilusão! Vamos abrir na palavra que temos em Ezequiel, no capítulo 28, que é um texto que em figura fala de Satanás. Lembrando também da expressão de Isaías, capítulo 14, que Satanás diz: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei meu trono para a banda do norte, e serei igual ao Altíssimo. Um orgulho que era dele para sua própria mulher, uma presunção que teve, injetou na mulher. Presunção essa que agora no Ezequiel 28 nós voltamos a considerar, quando diz assim, verso 2: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. A cova te farão descer e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Observe bem, Satanás considera-se, entende ser igual a Deus. Até mesmo diante da repreensão de Deus ou a morte, ele ainda vai estar admirado e se perguntando e querendo se afirmar, não sou Deus? Assim nós também, seres humanos, temos muitas ideias, como se nós tivéssemos poder sobre a nossa vida, e não temos poder sobre a nossa existência. Por isso que Salomão diz que nesse combate não há vencedor. Não há vencedor. Quando Deus quer, quando Deus determina, ou segundo a sua já presciência, ou o seu decreto que pode ter sido firmado antes da fundação do mundo, ao chegar o nosso tempo, é o tempo. É o tempo. Mas observe, voltando, quantos de nós entendemos assim, pensamos assim, que morrendo aqui, vamos estar em algum lugar com memória, com entendimento, conservando a visão das coisas. Mas a palavra de Deus, outra vez é clara em Gênesis capítulo 3, verso 19, quando diz, tu és pó, e ao pó has de tornar. Coisa tremenda. Palavra de Eclesiastes outra vez dada por Salomão, quando diz, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Coisa tremenda. É o orgulho, a presunção que faz as pessoas entenderem que não morre. Se vier a morte nesse tempo presente é para o corpo, mas a alma não morre, a alma é imortal.
Repito Ezequiel 18. Deus disse: a alma que pecar, esta morrerá. Esta morrerá. Precisamos reconhecer a expressão que Jesus disse, falando em muitos versos, como disse a Marta, Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Ou considerar também a palavra que disse que assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu a ele, Jesus Filho, ter vida em si mesmo. E ele vai dar a vida a quem ele quer. Ou considerando a palavra de Paulo a Timóteo, podemos abrir para lermos ali, primeira carta de Paulo a Timóteo, expressão direta, no capítulo 6 de 1 Timóteo. Uma exortação, primeiro temos de Paulo a Timóteo, no verso 14, onde começamos a ler, e que diz: guardes este mandamento, sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível. Passa até aqui. Repetindo essa parte do verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Entendo, irmãos, de uma forma de falar, que a palavra de Deus é simples. Toda obra criada, este universo tremendo, ou a estrutura da matéria no seu ínfimo, nas células, parte viva dos seres vivos, ou a molécula nas substâncias, e depois o sistema que envolve átomos que envolvem elétrons, nêutrons, prótons, e o negócio vai bem longe ainda. Tem muita ciência, coisas de muita complexidade, que os cientistas passam a vida toda estudando, e vem outro cientista e continua. A pessoa gasta a vida toda estudando e não chega ao fim daquilo que é ciência, daquilo que é próprio da natureza, do que existe. Mas Deus não fala conosco em ciência, não fala em álgebra, Deus não fala em química, Deus não fala em física, Deus não fala em termodinâmica, Deus não fala em sistema quântico, coisas complexas das faculdades, nem de DNA, nem de elementos básicos da estrutura viva. Deus não fala nada disso. Deus fala uma linguagem simples, muito simples e direta, que nós vemos por toda a Bíblia, de tal forma que até uma criança pode entender o que é básico do que Deus revelou e que é necessário e importante e se conhecer. E que adianta saber toda esta complexidade da ciência em seus muitos níveis, se não conhece o próprio Criador, que é o mais importante, e importante a sua vontade em nós ou sobre nós. Por isso que também diz a palavra em Coríntios, 1º capítulo, 2º capítulo, que a sabedoria é Cristo Jesus. Tudo que envolve Cristo Jesus é a sabedoria de Deus. Quem alcança isso é sábio. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, podemos folhear se quisermos, Paulo falou nesse aspecto. 2 Coríntios, capítulo 11, vou ler o verso 2 e também 3. Disse Paulo: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem, para a virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia,
assim também sejam de alguma sorte corrompidos os nossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E dentro desse estudo que estão fazendo, do orgulho, da presunção humana, que é própria de Satanás, e que injetou como tentação em Eva, infelizmente continua pelo tempo todo. O orgulho, a soberba, o homem achando que é alguma coisa, e conforme a expressão de Ezequiel, estimando-se em uma estima além daquilo que na verdade é. Isso é que é ser altivo, isso que é se engrandecer, enquanto nós temos dentro da expressão de Deus a colocação de que quem se humilha, esse que é exaltado. E a exaltação não vem como um processo automático de se humilhar, que pode ser que alguém se faça humilde para ser exaltado, quando na verdade o coração é que já está exaltado. E às vezes a atuação aparentemente humilde esconde a soberba, como que querendo ser reconhecido como humilde, para dizer-se então que é grande. Mas voltemos, na ideia de reconhecer-se nada, totalmente dependente de Deus, e aí sim Deus pode, não é obrigatório, pode exaltar, se houver sincera humildade, reconhecimento do que somos e da extensão da misericórdia de Deus sobre nós, aí sim. Porque Deus, na verdade, não quer nos manter num nível menor. Deus quer nos levar cada vez mais. Mas temos que saber lidar. À medida que Deus concede algo que nos torna, em algum ponto, especial, melhor, mais enriquecido, sendo de alguma virtude, inteligência, bens materiais, qualquer coisa, tem que saber se guardar na mesma medida de como quem não tem nada. Porque, disse Jesus, o que é que o homem tem, que primeiramente não lhe foi dado. Mas nós, muitas vezes, achamos que somos alguma coisa. Como nós gostamos de elogio. Como gostamos de elogio. Ah, mas eu tenho receio. Porque em provérbio diz que a lisonja, aquele que lisonja com os lábios é como aquele que arma um laço. Será que nessa lisonja também própria que tem lá em Gênesis 3? Exalta a pessoa se incha, já tropeçou. Por isso nós temos que ser de menos palavra, para não exaltarmos o homem, esquecendo que não é dele o que está nele, é de Deus que poderá estar nele. E se é de Deus, é algo virtuoso, é algo especial, mas não é mérito do homem. Outra vez é de Deus. Nessa sequência de orgulhos, o homem procura muito o seu próprio caminho e não aceita o caminho colocado por Deus. O que também já esteve em Caim antes, quando Deus lhe falou a respeito da sua ira, porque sua oferta não fora aceita. Deus deu a recomendação, deu explicação, deu orientação, e ele preferiu o seu caminho. E quantas vezes nós mesmo, uma vez ouvimos uma palavra, ou dentro das escrituras vem-nos uma palavra, vem o entendimento, daí a pouco a gente para, demora um pouquinho e já muda. Bem, não é bem assim. E a gente tem a tendência de mudar. Aquilo que o Senhor falou do seu povo. Dura cerviz. Coração duro. Mas continuemos em outros aspectos mais. Nisso também vem a nossa salvação. Vem a santificação. São as coisas de ordem espiritual que muitas vezes a gente procura não como quem tem sede de Deus,
quem quer estar à mercê da vontade de Deus ou disponível em suas mãos, mas também se procura como se nisso vamos ter uma vantagem. Isaías 58, nós temos o tal jejum, que o povo reclamava que jejuava e Deus não ouvia. Verso 3, perguntaram a Deus: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu o não sabes? Olha a expressão do povo. E Deus responde: eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Observe. Jejua como que fazendo uma troca com Deus, como se fosse algo automático. Jejua e tem que vir de Deus alguma coisa. O que é que nós podemos acrescentar a Deus? Ou em que podemos lhe prejudicar? Lhe sendo obediente ou sendo desobediente? Buscando-o ou deixando de buscar? Nada podemos acrescentar. Observe esse aspecto. Dito, e depois mais à frente, a palavra ainda continua. Verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. É mais a pessoa procurando ser aprovado pelos homens, ser encontrado em melhor situação. E precisamos vigiar nessa soberba presunção nossa, porque às vezes queremos dons espirituais para ficar com a auréola de santidade, como que nos colocando um pedestal diante daqueles que nos contemplam. Por isso Jesus diz também que quando fossem jejuar, não era para deixar aparecer, transparecer, para que ninguém olhasse assim: ele jejua, ele é um santo. Em outras palavras, ele tem comunhão com Deus. Então a glória seria pelo feito, e para aparecer diante dos homens, exaltação própria desta forma. E Jesus disse: não deixe ninguém perceber que você jejua. Quando orar, não vai para o meio da praça, pelas esquinas, para como que querendo se mostrar piedoso, religioso, unido, ligado a Deus, melhor que os outros. Isso é engano. Lembremos da palavra de Jeremias: enganoso é o coração. E Jesus diz: quando for orar, esconde, vai conversar com Deus no oculto, porque quem tem que ver, quem tem que receber, quem tem que analisar é Deus. E Ele poderá, se quiser, responder com bênçãos, mas nunca serão para engrandecimento do homem, para alimentar o seu ego. Nunca. Nunca. Jesus disse, ou a palavra de Isaías diz, que Deus não daria de forma alguma a sua glória a outrem. Não. Dentro desse aspecto de jejum, vamos ver Zacarias também, que em Zacarias se repete isto, porque esse aqui, ou esta questão em Isaías 58, foi antes do cativeiro babilônico. E nós encontramos que após o cativeiro babilônico, outra vez o povo vem e quer chegar a Deus perguntando sobre o jejum. E alguns foram enviados para perguntar a Zacarias, verso 3. E disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Vieram perguntar a Zacarias se era para continuar chorando, entre aspas. É o aspecto do jejum, do passar algum tempo, o mês 5º,
em saco cinza, em clamor diante de Deus. Zacarias 7, o verso 3. Chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Observe como que Deus respondeu, verso 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Se Deus perguntou, é por quê? Foram fiéis no jejum, jejuaram todo o 5º mês, e isso por 70 anos de cativeiro. Deve receber um galardão enorme no céu. 70 anos separando um mês por ano de jejum. E Deus fala assim: foi para mim? Vocês jejuaram para mim? Mesmo para mim? Isso significa que o jejum não chegou a Deus. Jejuaram ou não jejuaram? Jejuaram. Mas não foi aceito por Deus. E onde pode estar a questão? Jejuaram como que uma troca de favores. Eu vou jejuar e Deus vai ter que... Ou vou jejuar como mostrando que eu estou religioso ainda, buscando a Deus no cativeiro. Irmãos, por isso que a palavra da salvação, do evangelho pregado, resume-se tão fácil, em pouca coisa. Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. No sentido que deixe de andar errado, reconhece que está errado e volte-se para Deus. E às vezes muitos se arrependem, mas não se voltam para Deus. E aí a palavra tem que ser trocada, não é bem arrependimento bíblico, não. É mais um remorso. Fiz uma coisa que deu errado, mas não é aceitação de que falhou contra Deus. Jejum, que no final não foi para Deus. Mas a presunção é perigosa. Vamos para Romanos, capítulo 4. O título do capítulo 4 de Romanos é aquele, bem conhecido de nós, falando: Abraão foi justificado pela fé. Lendo este texto, vemos isto. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Olha como é que é sutil. Abraão foi justificado diante de Deus. Por quê? Porque saiu de Ur da Caldeia e foi para a Palestina. Abraão foi justificado porque estava sacrificando seu filho em holocausto a Deus? Observemos bem. Se foi assim, ele merece. A glória é do homem. Mas diz a palavra aqui que não. Abraão foi justificado diante de Deus depois de ter feito algumas coisas em obediência a Deus. Mas foi justificado quando ele creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que estava prometendo. Então não foi pelo que Abraão fez, mas por ter crido em Deus. Ou seja, é entendido, reconhecido de que Deus pode fazer alguma coisa e faria o que prometia. Observe bem isso. Verso 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É muito delicado. A linha de separação de obra e fé é muito tênue. Tiago chega a dizer que se alguém tem fé, mas não tem obra, não tem nada. Mas precisamos entender que
Não é a obra para se alcançar, é a obra porque se alcançou. No Espiritismo é muito comum, e eles são bem um exemplo de quem se dedica à chamada caridade, o bem ao próximo. Mas observe bem, bem ao próximo, mas como nisso um mérito de santidade, e de que numa outra reencarnação vai ter uma sorte melhor, e que é bom, que é um espírito de luz. Engano, é a mesma soberba. Enquanto nós deveríamos ser esses exemplares na misericórdia com o próximo, mas não por ganhar ou por querer alcançar alguma coisa, porque temos a misericórdia e o amor de Deus fluindo em nós. Aí é diferente. Eles não serão justificados porque querem alcançar melhor situação ou se mostrarem melhores agindo assim. Tropeçaram. Mas repito essa expressão: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Indo para Tito, no capítulo 2, verso 14, Paulo, a partir do verso 11, fala da salvação, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. No verso 14 fala do sacrifício de Jesus nessa expressão: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial. Povo seu, especial, vírgula, zeloso de boas obras. Não é zeloso e de boas obras, é zeloso de boas obras. Mas nós temos a expressão no outro lugar que diz: obras essas, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Então a obra que justifica, a obra que tem valor, obra viva e não morta, é aquela que é preparada, definida pelo próprio Deus, como uma tarefa dada a nós. Mas se fazemos alguma coisa dentro do aspecto da nossa santidade, dentro do aspecto de sermos melhores que outros, é presunção, é soberba, é orgulho, é exaltação, é altivez de coração. Se for por obediência a Deus, sim, é por obediência a Deus. Se for porque o Espírito de Deus impulsiona, amém. De vez em quando a gente percebe algumas situações que é próprias do ser humano. Só um exemplo agravado para servir mais claro de exemplo. Às vezes vem pessoas pedir um auxílio na igreja, vem pedir alguma coisa, a pessoa é conduzida a alguém, esse alguém às vezes atende pouco ou não atende tão bem aos olhos de alguém que está assistindo. E esse que está assistindo muitas vezes é tendencioso a ir lá e assumir dizendo: eu vou fazer o certo, o melhor. Como que o que estava atendendo não atendeu bem. Se houve falha de atendimento, de falta de amor, tudo bem. Mas nem sempre as coisas são assim. Às vezes, dentro do atendimento feito, a gente percebe que as coisas estão sendo mal conduzidas. Um exemplo recente: alguém estava procurando ajuda da igreja para ir para uma casa de recuperação, mas enquanto isso não vinha, queria dinheiro para almoçar, dinheiro para dormir, dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. E alguém viu que estava sendo negado o dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Ele se encheu de dó e começou a assistir aquela pessoa. Muito bem, se houve uma assistência. Mas quem fez isso não está sabendo que a pessoa já foi levada para casa de recuperação e fugiu, porque não quer se recuperar, quer andar nas drogas,
quer andar na bebida, quer andar de forma ociosa, como um vadio, mas à custa da simplicidade dos outros. Observe, não quer ser ajudado, quer ser beneficiado da piedade alheia. Então a gente tem que entender até que ponto, e não entrar numa questão, porque nós estamos sendo soberbos, estamos dizendo que somos melhores do que o outro que estava atendendo, que não atendeu tão bem no nosso juízo. É melhor a gente lá saber por quê. Pode ser feita alguma coisa melhor? Não está podendo? Acho que eu posso fazer mais alguma coisa. Se eu fizer, estou certo? Estou ajudando? Ou estou alimentando uma ociosidade? É melhor conversar e saber interar, e não fazer um juízo de ser mais piedoso e de saber cuidar melhor do que o que já estava cuidando. É difícil isso, mas só uma observação, mas não pode faltar o amor. Só uma consideração, como somos tendentes, num particular desse, de nos mostrar mais piedosos, mais zelosos do que os outros, num juízo precipitado. Mas estamos falando do orgulho, da presunção, da soberba e tanta coisa. No meio disso tudo, ardilmente, tem uma coisa muito séria que diz respeito à nossa salvação. E para isso, irmãos, existe um debate muito sério, muito difícil, muito difícil. Não gosto de entrar nesse debate. É sobre o livre-arbítrio e a predestinação. Livre-arbítrio. Num certo ponto, numa certa medida, até o livre-arbítrio é uma presunção humana. Como se, para Deus nos salvar, teria que ter a nossa cooperação. Como é difícil esse ponto. Porque, por outro lado, vão responder, mas se tem uma predestinação, por que então que eu vou me reservar disso, daquilo, outro? Eu vou ver de qualquer jeito, porque depois você salvo mesmo. Como é difícil. Se nós não tivermos graça de Deus, o Espírito de Deus atuando em nós, facilmente a gente inclina para um lado e outro. Inclina por nós mesmos sempre para o lado errado. Livre-arbítrio é difícil. É muito difícil. Porque se vemos aquela palavra aqui, aquele que crê será salvo. Então, eu tenho um livre-arbítrio de crer ou não crer. Mas diz a palavra que o crer, a fé, não vem de nós, vem de Deus. Para que o homem não se glorie. Então a gente volta a estaca zero. Que coisa difícil. Que coisa difícil. Mas nós gostamos muito do livre-arbítrio. Nós gostamos. E aí é quando eu não gosto. Porque a gente acha que a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer para ajudar Deus a nos salvar. É muito tênue a separação dos limites disso. É muito difícil a compreensão disto. Mas vamos tomar esse cuidado de nós estarmos trabalhando como se a salvação dependesse de nós. Ou pode chegar ao cúmulo de nós entendermos que quando chegarmos no céu, a gente vai poder voltar-se para alguém que não foi salvo e dizer: eu fui, porque eu criei, eu escolhi certo. Já está errado. Ele escolheu errado. Como alguns pensam que ao chegar no céu, a coroa de alguns vai estar mais recheada de pedras preciosas, galardão maior. Até essa ideia de ganhar galardão maior também é uma presunção, uma soberba, um engrandecimento um auto-engrandecimento. Ou como os dizem, a minha mansão vai ser mais bem posicionada, maior lá nos céus. Não existe nada disso. Porque quando nós abrimos Apocalipse, já vemos que a nossa salvação dependeu inteiramente de Deus. E a exaltação completa de todos os seres que estiverem nos céus vai ser que Ele, Jesus, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque Ele com seu sangue comprou para Deus homens de todas as nações, tribos, línguas e povos.
Então ninguém vai poder dizer para o outro assim, que pena que você não labutou lá no céu, lá na terra bastante para ganhar mais umas pedrinhas na coroa. Não vai ter nada disso. Nada disso. Irmãos, como nós somos dependentes de Deus totalmente. Totalmente. Por isso que a melhor forma de viver do homem é viver quieto. Como que humilhado. Sujeito, submisso à vontade de Deus. Se quer alguma coisa, se pensa que pode alcançar alguma coisa, seja como petição. E Deus, que é bondoso, pode dar. E às vezes, nisso nós falhamos. A gente faz outra vez negócio com Deus. Senhor, estou com esse problema. Vou tirar tantos dias de campanha. Será que a gente não consegue chegar diante de Deus? Senhor, estou precisando. O Senhor pode, por misericórdia, bondade tua, me conceder? E aquilo que eu peço não vai me prejudicar? Porque Deus às vezes não dá, não é porque não quer. É que a gente não suporta. Mas a tendência nossa é até negociar com Deus. Como até os filhos às vezes querem negociar. Mas se deixar, eu vou lavar a louça. Se me deixar isso, ou se me der aquilo, aí eu vou tirar nota tanto. Ou se eu fizer tirar nota tanto, vou ganhar aquilo. Só uma troca. E ninguém quer se confessar dependente de Deus. Inteiramente. Inteiramente. Jesus disse, e é verdade: sem mim nada podeis fazer. Nada. Até aquilo em que possa haver mérito, nem nisso. O mérito pertence a nós, porque o desejar e o efetuar também provém de Deus. Então, em que há glória nossa? Nada. Nada. Só Deus é grande. Só Deus é digno de honra, glória, louvor, adoração. E todas as demais coisas que quiséssemos colocar, só Ele. Em nós não há nada. E quanto mais nós nos vaziarmos de nós, aí Deus pode operar mais através de nós. Desde que apareça Ele, Deus, e não nós mesmos. Esse é o mal de muitos pregadores. Pessoas que vão pregar e acham-se bastante abençoados para pregar. Por quê? Em que ele é especial? Aí começa a argumentar. Porque renunciou a isso? Renunciou àquilo? É porque sempre está orando? É porque sempre está jejuando? Nada disso. E às vezes a gente até entende errado aquela palavra. Essa caça de demônios só é expulsa com jejum e oração. Aí a gente vai fazer jejum e oração para expulsar demônio. Como se fosse o realizar disto que faz com que o demônio vá embora. Não é. A palavra deve ter outro sentido que precisamos entender. Talvez seja uma renúncia de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa presunção, maior comunhão com Deus, a oração. Sim, que o demônio vai embora. Agora, irmãos, dentro dessa palavra, não entendo que alguém possa avacalhar com o diabo, dizendo que isso é pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas falam com o diabo sem respeito? Não que ele mereça respeito, mas a pessoa se coloca como a tal, sai sujo. É sujo, é espírito imundo mesmo. Mas por que chamar desse jeito? Observe que a palavra diz que até o anjo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, não usou expressão nenhuma, a não ser essa: Deus te repreenda. E às vezes a gente vê tantas coisas, a pessoa se colocar como dominadora e se gloria nisso. Chama o diabo, vem cá, vai lá, fala, deixa de falar, como se fosse um joquete. E eu penso, quem é que é o joquete? É o endemoniado que está ali? Ou aquele que está falando? Dando um show?
a glória tem que ser de Deus. Às vezes a pessoa se excusa e fala: aqui na igreja o demônio não pode ficar. Na igreja dele, né? Exaltando a igreja. E onde é que está Jesus nisso? Porque Jesus disse muito bem claro: se alguém expulsa o demônio, nisso está o dedo de Deus. É muito sutil estas coisas. Somos muito tendentes a nos encher de orgulho. Tanto que na nossa natureza, quando somos repreendidos, a gente não gosta de ser repreendido. Qual de nós que, sendo repreendido, abaixa a cabeça e reconhece o erro que tem? Mas se alguém é repreendido, parece que vai esforçar para dizer: não sou ruim assim não, não errei não. E que a gente também é bem cheio de desculpas. Como nós temos desculpa para tudo. Tudo isso é no nosso orgulho de não reconhecer que somos falhos. Mas que Deus nos ajude. Temos que viver de tal forma, irmãos, como no caso da salvação, lutar como se dependesse de nós, mas descansarmos em Deus, não temos orgulho nenhum, como se tudo Deus operasse por nós. Por isso que segue sempre aquela palavra que também Salomão disse. Resumo de todas as coisas é temer a Deus, humilhar-se, submeter-se a Deus. Ainda que até na nossa salvação Deus diga para nós que nós não vamos ser salvos, é melhor continuar servindo a Ele, temendo a Ele, porque nisso ainda há benefício. Pela bondade de Deus, Ele pode nos fazer ter uma vida quieta na face da terra, ainda que não vá ter a vida eterna. Agora, se alguém replica contra Deus, contende contra Deus, Isaías vai dizer que tem o caco, falar contra oleiro, ou contender com oleiro. Ou como diz Paulo em Romanos capítulo 9, quem és tu que replicas contra Deus? Mas não estar numa vida quieta, submissa a Deus, reconhecendo a necessidade que dele temos e que dele, como diz Tiago, provém todo bem, toda dádiva perfeita, até para a vida material. Isso para nós é muito benefício. Muito benefício. Mas voltemos ao início do nosso assunto. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Tentação da mulher. O engano colocado na mulher, na humanidade, de que somos grande coisa. Com Deus somos grandes coisas, sim. Mas sem Deus, em nós mesmos, não somos nada. Por isso que aquilo que aconteceu em Gênesis se repete na Bíblia toda. E lá no final, João disse, para não amarmos o mundo, nem aquilo que no mundo há. Porque o que é que está no mundo? O mundo que jaz no maligno. A cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. Soberba, orgulho, presunção, soberba, que o salmista Davi disse bem claro para Deus o conduzi-lo pelas veredas da justiça, ou seja, caminhá-lo pelo caminho certo. Mas depois diz, livra-me da soberba, assim estarei livre de grande mal. Soberba, irmãos, é próprio Satanás. E às vezes, ardilmente, ele coloca essa mesma presunção em nós, em acharmos que somos imortais, que nós não morremos, que nós temos alguma coisa especial, que alguma coisa somos melhores que os irmãos, ou outro irmão, ou aquele outro irmão, quando na verdade, que somos nós? E nós não vivemos para nós, nós vivemos para Deus. E se morremos, também é para Deus. Portanto, a Ele toda a glória. O fim da nossa existência é para Deus, não é para nós mesmos. Que Deus, portanto, nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora.
Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.